Oi, pessoal, tudo bom? Meu nome é Bárbara, subtio de Paula Magalhães. Eu estou aqui para a gente conversar um pouquinho sobre psicologia hospitalar. Eu convidei duas pessoas muito queridas, Natália e Ana Paula, que já vão se apresentar, e elas vão falar um pouquinho sobre a trajetória delas nesse espaço. Eu sou fundadora do Lab Carreiras, junto com a Tamires e com o Luciano, sou psicóloga clínica, me formei na Universidade Federal do Espírito Santo e hoje estou morando aqui em São Paulo, atuando no consultório particular. Terminei meu mestrado em 2015 em psicologia clínica e estou fazendo parte aqui desse grupo do Lab Carreiras para auxiliar na construção da carreira de vocês. Pode se apresentar, Ana. Eu sou Ana Paula Lontra Marques, eu sou formada em Psicologia pela Universidade Federal do Espírito Santo, pós-graduada em Residência Multiprofissional da Saúde da Criança e do Adolescente pela Universidade Federal do Espírito Santo, e atualmente moro em Brasília e atuo como psicóloga clínica e hospitalar no serviço de hospitalar infantil, no serviço de oncologia. Então, eu sou a referência do serviço de oncologia. Olá a todos, meu nome é Natália Augusta de Almeida, sou formada em Psicologia pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, formada em Psicologia Hospitalar pela Irmandade de Santa Misericórdia de São Paulo e atualmente eu faço mestrado na Universidade de São Paulo em Psicologia Clínica e também atuando em hospital. Excelente, ótimo, meninas. Isso daí foi só para a gente aquecer, né? Eu queria que vocês apresentassem um pouquinho, então, para o pessoal, como é que foi a trajetória de vocês, né, na vida ou na relação dentro da academia, né, da graduação, para poder iniciar o caminho dentro da psicologia hospitalar? Então, eu desde o terceiro período da faculdade, eu fui apresentada a um projeto de extensão, que era uma enfermaria de hemodiálise. E aí eu fui fazer esse projeto de extensão, então desde o início, e aí no convívio com os pacientes, um dia eu senti algo especial. Eu me apaixonei mesmo, quando eu percebi que existia sofrimento, existia muita dor naquele espaço, mas também existia muita vida e muita possibilidade de elaboração. Quando eu comecei a ver todos os movimentos que eram gerados ali, todos os vínculos que eram construídos, eu me apaixonei e eu falei, é isso que eu quero para a minha vida. E eu continuei, aí depois desse projeto de extensão, eu escolhi mesmo um estágio, ainda acho que no quinto período da faculdade, eu fui para um estágio mesmo em um serviço, numa maternidade UTI neonatal, lá em Vitória, né? Eu fiquei 2 anos nesse serviço, então eu vivenciei, né, todo o atendimento, todo atendimento multidisciplinar, a rotina do setor mesmo, e aí eu estava na minha formação, estudando, mas sempre já com esse foco da prática, né? Isso sustentou muito a minha formação também, já saber o que eu queria na prática e já poder, de certa forma, atuar. E aí, no último ano da minha faculdade, eu também entrei, junto com esse estágio que era na maternidade, não UTI neonatal, eu também entrei no estágio de oncologia. Aí eu fiquei 1 ano também nesse estágio de oncologia, e aí quando eu me formei eu fiquei mais um tempo trabalhando com oncologia, que aí já tinha se tornado uma das minhas paixões também, e aí eu entrei na residência multiprofissional da saúde, que eu considero uma das principais formações nessa área, porque é uma inserção muito grande, porque é uma carga horária muito grande, são 5.000 horas, sendo 4.000 práticas e 1.000 teóricas, e que a gente realmente vivencia todas as experiências em vários setores, o trabalho multidisciplinar, então todas as intervenções são planejadas em grupo, muitas vezes intervidas com a equipe e com a equipe do setor e a equipe de residentes, né? Então é uma formação bem desafiadora, muito intensa também, porque a carga horária é muito grande, mas eu acredito que me ajudou muito, né? Tanto quanto profissional, porque realmente tem uma vivência, então você é profissional, mas ainda é aluno também, então todo lugar você é preceptor e você já está lidando com a prática. Também no mercado de trabalho. Quando eu me formei, eu vim para Brasília. E aí eu acredito que também o currículo da residência me ajudou muito a conseguir os empregos que eu consegui aqui, né? E aí quando eu vim para Brasília, eu vim para acompanhar o meu marido, e aí eu deixei meus currículos, e aí uns 3 meses eu fui chamada para o meu primeiro emprego, que eu fui para uma clínica de hemodiálise, trabalhar com adultos e adolescentes.
E depois eu fiz o processo seletivo desse hospital que eu trabalho hoje, inclusive que eu já conhecia, porque quando eu fiz a residência no Espírito Santo, eu podia escolher alguma instituição, qualquer lugar do Brasil ou do mundo, para fazer um intercâmbio, e eu fiz um intercâmbio nessa instituição, que é um hospital infantil, né, aqui no DF, é uma referência, né, é uma das principais instituições do SUS aqui. Então, eu fiz um mês de residência aqui, de experiência aqui, e quando eu já estava morando, e aí depois teve o processo seletivo, e eu entrei, e eu estou 1 ano nessa instituição trabalhando, voltando a trabalhar com oncologia pediátrica. Bacana. Natália, pode introduzir também agora sua trajetória. Durante a graduação, eu já percebia que eu tinha uma afinidade com a área da saúde, né? Mas aí a gente fica naquela expectativa de chegar finalmente à disciplina de psicologia hospitalar na graduação, dificuldade em encontrar estágios na área. E aí eu me lembro que no terceiro ano, acho que sexto período, eu descobri um estágio de brinquedista hospitalar, né? Num hospital referência aqui na cidade de São Paulo. E eu fiquei 3 meses lá, né, já convivendo com a rotina hospitalar, porém não realizando atendimento, mas entrando em contato com os pacientes e com as questões relacionadas à questão, né, da hospitalização, cirurgia cardíaca, no caso, e foi super rico. Aí no último ano de faculdade, aí eu de fato fiz o estágio por 1 ano em um hospital também, mas aí já era na região mais metropolitana de São Paulo. E aí era um hospital geral, então eu tinha contato com as enfermarias, clínica, cirúrgica, pronto-socorro. E aí eu fui percebendo o quanto eu gostava dessa área mesmo e queria me especializar. Né? Aí assim que eu me formei, eu fui para a Santa Casa de São Paulo, que também é um dos hospitais de referência, hospitais públicos aqui. Fiz a especialização, então meu primeiro ano eu tive essa vivência, né, mais intensa, porque a gente fica mais no hospital, né? E aí eu fiz mais 1 ano para poder terminar uma pesquisa que a gente inicia lá no primeiro ano, mas os 2 anos não são, o primeiro e o segundo não são vinculados um ao outro. Então, lá eu tive realmente uma boa carga de vivência e experiência. Então, a especialização ou a residência, né, para quem quer essa área, é bem interessante, né? Te dá de fato, uma boa noção do que é estar no hospital e entendendo essa demanda e como que a psicologia vai se ajustar a isso, né? E aí, atualmente, eu estou atuando num hospital também, mas como colaboradora, não sou contratada desse hospital. Atuo na clínica cirúrgica e na UTI, e ele está vinculado, na verdade, com o meu processo de mestrado, né? Então, eu tenho essas 2 frentes e faço parte dessa rotina desse hospital universitário. Bacana. Excelente trajetória, né, de vocês dentro do hospital. Bastante experiência para contar. E me conta, gente, um pouquinho, né, já dentro da psicologia hospitalar, vocês chegaram a dar uma pincelada aí pra gente. Mas dentro da psicologia hospitalar, como é que vocês foram se ajustando, escolhendo uma área, ou foi a vida que foi levando até uma área, né? Porque a nossa experiência profissional, ela tem o desejo, mas ela também tem as coisas que a vida impõe, né? Então, como é que foi para vocês isso, né? Assim, como é que chegou a Ana, por exemplo, a psicologia dentro do hospital, dentro da onco, né? E a Nath hoje dentro da UTI clínica cirúrgica. Eu sei também que teve uma experiência com bariátrica, né, Natália, aí durante sua formação também. Queria que vocês contassem um pouquinho sobre como é que vocês foram selecionando essas áreas. Eu vejo que é muito uma questão de você também aceitar o que é oferecido, onde tem a demanda da psicologia, né? Eu acho que a parte oncológica ela é mais específica, eu acho que a Ana pode entrar nisso com muito mais propriedade, mas a partir do momento que a gente pensa no contexto hospitalar, tem as frentes, né? Então a gente pensa no atendimento ambulatorial, a gente pensa numa clínica, né? Que o paciente está internado, a gente pensa numa UTI, que o paciente precisa de mais cuidados, mas em todas
psicólogo, o ideal, né, é que o psicólogo esteja presente na equipe. Por exemplo, a Bárbara comentou da minha trajetória em bariátrica. Então, no meu primeiro ano de especialização, eu fiquei 6 meses na avaliação de cirurgia bariátrica. Então, existia nesse hospital, existe, né, o ambulatório de obesidade. Então, nós fazíamos a avaliação desses pacientes, a gente acompanhava os pacientes, preparava os pacientes para a cirurgia, acompanhava no pós-operatório. Então, assim, a psicologia interagindo com a equipe, com o paciente, tendo seu papel super consolidado e importante, por exemplo, nesta área, né? Depois eu fiquei 6 meses no transplante hepático. Então, tinha adulto e criança. Então, também esse processo de hospitalização, de angústia, né? Aguardando pelo órgão, como vai ser a cirurgia, estilos de vida, enfim, né? É uma gama toda que a psicologia acaba se dedicando, né? Mas eu não imaginava que eu ia estar, por exemplo, agora numa UTI e numa clínica cirúrgica, né? Então, no meu caso, eu sempre gostei muito do campo hospitalar, nunca me fechei a uma área específica, né? Eu sempre tentei me abrir para as possibilidades do psicólogo lá dentro e de estar atuando junto com o paciente, com a equipe, né? E com a família. Então, para mim, eu não me apeguei tanto aos locais, mas sim Legal. a importância do psicólogo neste contexto hospitalar. Que, por exemplo, né, um processo seletivo no hospital, às vezes você não vai imaginar que você vai trabalhar com pediatria. Então, assim, o quanto você está aberto para as áreas e o quanto você vai ter a sorte de conseguir, por exemplo, eu quero me dedicar à UTI. Então, você ter essas possibilidades, né, de atuação, mas também se abrir outras possibilidades, porque a importância do psicólogo vai estar em todos os detalhes do hospital. Bacana. Muito legal. E Uma você, coisa- Ana? Então, uma coisa que a Natália falou que eu acho muito certa é isso, porque o psicólogo hospitalar, ele está habilitado para trabalhar em qualquer clínica do hospital, né? Mas aí, uma vez dentro de uma clínica, você entende as especificidades dali, do tratamento, de como o tratamento impacta a vida do paciente. Por exemplo, eu hoje na oncologia, é diferente do trabalho que eu faço, por exemplo, do que a psicóloga do diabetes. Né, porque o diabetes é uma doença crônica, a doença renal é uma doença crônica, mas nada impede, por exemplo, se eu tivesse ido também para diabetes ou ela para onco, né? Então, nós estamos habilitados para trabalhar mesmo em todas as áreas. E acaba, eu acho que durante um percurso profissional que vão se abrindo os caminhos, eu acho que é um pouco do que você falou, tanto das nossas escolhas, como também das portas que vão se abrindo, né? Eu vejo, no meu percurso, foi um caminho muito assim mesmo, porque, primeiro, eu fui num projeto de extensão que eu nem conhecia, me apaixonei, aí eu fui para um lugar onde eu sabia que existia um serviço de psicologia e uma vaga de estágio, uma amiga já fazia estágio, na verdade eu até entrei no lugar dela, né? E aí eu até continuei residência nesse mesmo hospital e tudo, e aí eu tinha uma outra amiga que fazia estágio na Onco, e aí ela me falou da Onco, e eu já pensava um pouco sobre isso, porque tem a questão mesmo de lidar com o sofrimento humano. Né? Então, na verdade, o psicólogo hospitalar lida com isso, com as questões específicas do tratamento, né, dos impactos psíquicos que a doença e o tratamento causam na vida, né, do paciente e da família. Então, e aí eu fui para a Onco, aí essa amiga acabou saindo e eu também entrei no estágio no lugar dela, né? Aí eu fui para a Onco, e aí na residência nem fiquei tanto na Onco, mas quando eu fiz o meu processo de intercâmbio aqui em Brasília, eu fiquei na Onco aqui, porque é o serviço que tem mais psicologia hospitalar no hospital que eu trabalho. No hospital que eu trabalho tem 7 psicólogas, 7 ou 8, na verdade são 7 psicólogas, 2 neuropsicólogas, uma psicopedagoga, cada uma fica numa área. E a área da oncologia é a área que tem mais espaço de internação e de hospital dia, o restante é mais ambulatório. Então, como residente, eu passei na oncologia lá, então eu dei um pouco essa sorte. Quando eu voltei para a oncologia também. Né? Um pouco por coincidência, porque eu acho que é a vaga que tinha aberto na hora que me chamaram, mas também como já me conheciam, né? Então acho que eles fazem essa triagem do currículo. E hoje, né? Então acho que teve todo esse caminho, né? E aí hoje, como eu estou na onco, que aí eu estou no serviço de referência, na oncologia, e aí agora realmente entrando nisso, eu vivo agora mais, aí eu tenho estudado mais, tenho vivido mais esta clínica, né?
Mas eu acho que isso nunca impede, por exemplo, de trabalhar em outras, né? Mas aí hoje eu vivo mais, e agora me aprofundando até nos estudos mais dentro dessa clínica, principalmente agora em cuidados paliativos. Legal. Então, tem que cada vez estar, né, os profissionais estão vendo mais a importância, estão reconhecendo mais, estão estudando mais, e o serviço onde eu trabalho vai crescer muito, e a gente vai precisar implementar, tanto articular melhor todos os nossos serviços, para poder crescer, né, os outros setores que vão ser instituídos no hospital, mas principalmente também esses serviços que ainda são um pouco mais difíceis e dependem de uma articulação maior e de um conhecimento maior, né? Então, eu acho que... Né, mas vai sempre ser um caminho aí, nunca estagnado, assim. Agora, quando eu entrei, eu falei, não, agora pode ser que eu fique na onco, talvez, né, por muito tempo mesmo, né? Mas aí eu acho que é o caminho, quando a Natália falou, que não precisa ser muito estático, não. Né, porque acaba que a gente consegue transitar, até mesmo no hospital que eu trabalho, outras psicólogas já transitaram por outras clínicas, né, e quando o hospital crescer, algumas vão mudar de área também, por interesse também, né. Bacana. Meninas, na profissão, né, assim, vocês estão contando um pouquinho do desafio na vida de vocês, né, de como é que vocês construíram essa chegada até aí. Eu queria saber o que é que vocês veem como desafio profissional da psicologia hospitalar, da atuação no hospital. Quais são os desafios que vocês veem? Então, pode falar, Natália. Assim, o que vem de cara, assim, na minha cabeça, eu acho que ainda a conscientização por alguns profissionais da importância da psicologia. Eu acho que tem também isso que a Ana disse, que eu concordo plenamente, porque nós estamos numa casa, que é o hospital, que tem a sua linguagem, a sua rotina, que não é uma cara de um consultório, por exemplo, que é o que tem a ver com a gente, né? Então, eu concordo plenamente com o que a Ana disse, né? De a gente correr atrás. Então, por exemplo, quando eu cheguei no ambulatório de cirurgia bariátrica, que eu achava incrível, eu não conhecia, por exemplo, como era a cirurgia, como eles faziam cirurgia. Então, por exemplo, no trabalho psicoeducativo do psicólogo, ali na minha atuação, às vezes eu tinha que desenhar como era a cirurgia para o paciente tentar alcançar um pouco aquilo, né? Para ele ir para o procedimento um pouco mais ciente do que ia ser aquilo dentro do corpo dele. Ajuda a elaborar, né, Natália? Com certeza. Então, assim, a gente tem que correr atrás, sim, dessa parte teórica que não está no nosso campo, mas que é muito importante a gente conhecer, não é virar médico, mas entender um pouco mais a linguagem para a gente conseguir alcançar também, né? Então, uma linguagem única, mas que às vezes, por não estarmos no hospital, por nossa formação não ser específica em hospital, a gente corre atrás, né? E o que eu vejo nisso, assim, cada vez mais, se você pega um artigo científico, seja de onde for ele, eles vão reforçar a importância da equipe multidisciplinar, né? E incluindo, obviamente, a presença do psicólogo. Mas, infelizmente, por exemplo, eu me encontro atualmente participando de um ambulatório de coluna com ortopedistas, mas tem a ver com a captação do mestrado. E só de observar, né, eu estou lá como pesquisadora, mas eu vejo que os psicólogos, porque um hospital público eu acabo escutando as consultas, eles não consideram os aspectos psicológicos. Então, por exemplo, o paciente está com dor, mas na ressonância dele não tem nada que justifique, né, fisiologicamente, biologicamente a dor dele, então ele não tem dor. Mas assim, né, o quanto talvez um olhar considerando esses aspectos psicológicos também por parte do médico seja importante, né, para integrar ainda mais e melhorar até a própria assistência da medicina para esse paciente, né, um olhar integrado mesmo. Então eu vejo que tem muitas pessoas que já consideram, mas eu vejo que isso precisaria se ampliar. Então, por exemplo, na UTI que eu atuo, o médico considera 100% a importância da psicologia, por ele todos os pacientes seriam atendidos. Né? Aí você vê no ortopedia, eles esquecendo completamente dos aspectos psicológicos do paciente com dor. Então, assim, é bem multifacetado. Então, por exemplo, um psicólogo no ambulatório em que os médicos não consideram os aspectos psicológicos, ele vai ter um desafio maior. Até de, primeiro, talvez, conscientizar a equipe do diferencial do olhar dele para o paciente, né? E que é tão importante quanto. Né? Eu acho que
Ao meu ver, e o que vem de imediato na minha cabeça é essa questão ainda, infelizmente. Bacana, concordo. É interessante que, para mim, os desafios também são esses, né? Primeiro, o reconhecimento mesmo do trabalho da psicologia hospitalar, tanto no mercado mesmo ainda, porque é difícil você encontrar uma instituição que tenha muitos psicólogos, né? E a gente encontra mais ainda nas instituições públicas do que nas particulares, porque eles às vezes entendem que não gera muito lucro, só que nas instituições públicas ainda tem um movimento, né, de construção do trabalho interdisciplinar, ou pelo menos se propõe a isso, porque o SUS, pelo menos, ele nos dá essa garantia. Nós teríamos que trabalhar em equipe interdisciplinar, por mais que ainda é um trabalho de formiguinha, é um trabalho muito individual, de cada setor é de um jeito, porque depende de todos os profissionais que estão ali, da história daquele serviço, né? Igual eu trabalho num hospital que tem 5 anos só. Então, a gente conseguiu construir com outro olhar já, às vezes os serviços ali, as equipes ali, né, mas também já vieram de outros lugares, de outros serviços, mas a gente consegue às vezes dar uma ótica diferente, assim, né, mas acho que principalmente porque tem que ser, então, aberto esse olhar para o trabalho do psicólogo, até para entender até as demandas que o psicólogo vai acompanhar na área da saúde, como a Natália falou, né, porque entender a importância, porque eu acho que aí não tem jeito. O trabalho da psicologia, da saúde, na verdade, né, tem que ser interdisciplinar. Então, o psicólogo nunca pode, porque eu acho que esse é o desafio primeiro do profissional, porque a gente ainda está muito acostumado na nossa caixinha, no nosso consultório do nosso saber. Como a gente vai da psicologia da saúde, a gente sai do lugar do nosso saber, do nosso ambiente, a gente vai para a área da saúde, né, que os discursos é outro, o funcionamento é outro, que a gente tem que a todo tempo respeitar isso, encontrar o nosso lugar nisso, e para mim o lugar nisso é na interdisciplinaridade, né, cada um compreendendo o que pode fazer, e um se apropriar um pouco também desse saber do outro, que na verdade o foco é a qualidade da saúde do paciente, né, da prestação do serviço de saúde para o paciente. E às vezes, né, a Natália falou, né, que tem equipes então que não reconhecem o aspecto psíquico. No meu serviço, por exemplo, às vezes eles falam, não, mas então é só psicológico, então não... Aí sempre me procuram. Aí hoje, no serviço que eu estou inserida, na ONCO, eles me procuram, não, porque essa criança foi até... essa semana essa criança está com uma dor, que a gente achou que era uma dor neurológica, mas a gente não sabe. O que você acha que pode ser psicológico? Não falou, mas está tudo junto. Eu falo, né, a gente não pode dissociar, porque também, às vezes, as pessoas culpabilizam, não, é psicológico, então se vira, né, porque é psicológico. Não, né, ou o paciente diga para você, não, é psicológico, tá? Então o problema é seu. Não é isso, né? Então é essa articulação, né, do sintoma que também é do corpo, né, e do corpo e do sujeito que também sofre com a doença que tem no corpo, né? Então, desses aspectos físicos e psíquicos que estão entrelaçados, também tem que aparecer na rotina do trabalho. Também tem que ser um entrelaçamento da equipe que trabalha com esse paciente, né? Então, tem que ter essa relação. E não é um trabalho fácil mesmo, é um trabalho diário, de muita discussão, né? De muito... e aí, o psicólogo tem que se abrir a isso, né? Então, um desafio que eu acho do psicólogo no ambiente da saúde é a gente entender que o nosso setting ali é outro, né? Que para mim, qualquer ambiente do hospital é setting para eu atuar, porque os meus pacientes, eles passam em vários serviços ali do hospital, cada dia eles vão para fazer uma coisa, então às vezes eu posso encontrar eles em qualquer momento, e às vezes eu preciso fazer uma intervenção em qualquer momento, com eles ou com a equipe. Então, tem casos que a intervenção tem que ser com a família, ou tem casos que a intervenção tem que ser com a equipe, ou tem que ser discutido em equipe, né? Então, eu acho que caminha junto, e a questão do psicólogo se especializar também, conhecer a clínica que trabalha, é fundamental, porque a gente trabalha o psicólogo da saúde, né, que é até uma questão que aparece no meu trabalho, porque como lá no hospital que eu trabalho também tem muito ambulatório de psicologia, algumas clínicas encaminham para o ambulatório, só que encaminham demandas mais clínicas, não demandas relacionadas ao processo do adoecimento. Isso é um pouco mais complicado, que tem que diferenciar essa demanda. Para mim, não, porque eu trabalho na ONCO, né? Então, eles ali estão no tratamento, estão com a vida totalmente atravessadas por aquilo, então, qualquer sofrimento, qualquer questão que eles tenham, está relacionado ao tratamento de alguma forma, né? Então, a gente precisa fazer esse trabalho também, e o psicólogo compreender também, então, as especificidades do tratamento que ele está acompanhando. Por exemplo, eu preciso, porque
lá, por exemplo, na onco, aí acho que em cada um você consegue identificar as fases que o paciente está e quais questões geralmente você trabalha nessa fase, porque para mim o trabalho psicólogo hospitalar não é só acolher das demandas ou ser encaminhado quando tem alguma questão ou algum sintoma específico, e sim é acompanhar aquele paciente junto com a equipe, muitas vezes até para prevenir de alguns sintomas, de algumas questões, por exemplo, né, as pessoas que são passadas por, minhas crianças às vezes vão para centro cirúrgico de 15 dias, fazem punção venosa, exame de sangue toda semana. Então, assim, já vai ter um impacto dali. Então, tem que ter um acompanhamento de como que ela e a família estão vivendo por esse processo, passando por esse processo. E eu preciso compreender como que é esse processo, como que é o diagnóstico, até para poder ajudar. Né? Muitas vezes aí o psicólogo também se coloca num outro lugar que não é de total saber, mas eu preciso, muitas vezes, por exemplo, eu pergunto para a criança e para a família qual que é o diagnóstico, para eu compreender o que eles estão entendendo do diagnóstico, para daí conseguir, né, e do tratamento, para daí conseguir conduzir, mas eu preciso saber o que é. Se eu não souber, como que eu vou também ajudá-los, né? Claro. Então, acho que são alguns desses desafios aí. Bem bacana. Meninas, e uma coisa que me ocorreu aqui agora é poder entender um pouco, né, para esse público aí que está se formando, público que tá, ou que acabou de se formar e ainda está um pouco confuso sobre o que fazer com a própria atuação profissional. Como é que é a atividade do dia a dia de vocês? O que é que vocês fazem quando chegam no hospital? Como é que vocês trabalham? Como é que vocês atuam? Então, eu participo do serviço de oncologia do hospital. Então, cada dia eu tenho uma agenda de uma atividade diferente. Então, tem os períodos que eu estou para internação. Então, sempre que eu passo na internação, onde as crianças vão para fazer quimioterapia, aí eu passo, discuto com a equipe, faço o atendimento e depois tem que evoluir para o autuário eletrônico. E aí eu tenho na minha agenda também horário para admissões multidisciplinares, então quando o paciente recebe o diagnóstico, faz uma reunião com toda a equipe para tirar todas as dúvidas, conversar um pouco, então tem esses espaços também, então eu faço ambulatórios multidisciplinares, tanto de admissão quanto de cuidados paliativos, tem um dia da semana que eu faço visita domiciliar dos pacientes de cuidados paliativos, eu tenho reunião com os meus estagiários, que eu recebo estagiários e eu faço supervisão, eu tenho alguns horários de ambulatório, eu tenho 2 dias que eu tenho um turno que eu agendo os meus pacientes na minha agenda em ambulatório, tenho reunião de equipe, por exemplo, do setor que eu participo da internação, eu tenho reunião de equipe da oncologia geral, que discute as condutas terapêuticas dos casos, eu também ainda acompanho a imunologia, então eu também tenho reunião de equipe com a imunologia, e aí cada dia é isso, ou eu vou no setor, atendo e faço as minhas evoluções, aí discuto os casos que eu preciso e registro sempre em prontuário eletrônico, ou participo de alguma reunião, ou estou no ambulatório, ou nas visitas. Eu acho que para vocês que estão assistindo vai ser uma experiência super bacana, porque vocês estão tendo 2 panoramas bastante diferentes. A Ana Paula, ela está num hospital que está bem organizado em relação à psicologia, né? Está se estruturando cada vez mais. E eu conheço a experiência da Natália aqui dentro do hospital universitário, né? Participei dessa experiência e sei que é um hospital em que isso está muito menos encaminhado, né? Que não tem nem psicólogo contratado para as clínicas, só tem psicólogo ambulatorial. Então, o trabalho lá é bem de formiguinha, né, Natália? Nossa, a Ana falando do prontuário eletrônico, assim, umas coisas que eu falei, uau, que demais. Então, isso facilita muito o trabalho, né? Mas, infelizmente, não são todas as instituições que estão com todo esse amparo, né? Atualmente, então, né, nesse hospital, a nossa atuação é como colaboradora, né? Não existe um serviço de psicologia estruturado no hospital, mas existe a demanda, né? E como que funciona, né? Nós chegamos, então, por exemplo, clínica cirúrgica UTI, nós passamos os casos com a equipe, pode ser enfermagem, pode ser a fisioterapia, pode ser o médico responsável pela UTI. Então, estou misturando clínica cirúrgica e clínica e UTI adulto.
Mas, basicamente, nós conversamos com a equipe para poder entender como que estão os pacientes, quais pacientes eles acham importante, porque tem uma rotina muito grande de alta, tá em cirurgia, então, às vezes, a gente, de uma semana para outra, não acaba encontrando os pacientes, né? Então, minha rotina não é diária, né? Eu vou uma vez por semana só. Então, esses casos são discutidos com a equipe e aí nós realizamos os atendimentos, né? E pensando na continuidade deles, caso o paciente continue internado, mas às vezes a rotatividade é grande, né? Às vezes o paciente foi lá só para fazer uma cirurgia, já recebe alta, que é esse também o nosso outro desafio, né? Por isso que nesse contexto de internação, nós tentamos ao máximo fazer intervenções ativas, né? Pensando que talvez o paciente não esteja lá na semana seguinte. Tem isso também. Então, por exemplo, na UTI, às vezes o paciente não, ele está entubado, ele está sedado, né? Então, o nosso trabalho é com a família, ou até mesmo com a equipe de discutir esse caso, né? Então, a gente vai se ajeitando, se adequando. Mas tudo isso dentro da prática profissional e conseguindo agregar o nosso conhecimento nesse contexto. Né? E aí, então, os pacientes são atendidos, é dado devolutiva para a equipe, é evoluído em prontuário e é dada continuidade, né? Sempre pensando na melhor forma possível de estar articulando tudo isso na nossa atuação. Eu acho que, por exemplo, né? Ontem nós estávamos com os alunos lá. Então, eles já perceberam, por exemplo, um que foi tentar atender, o paciente estava dormindo. O outro que foi tentar atender, o paciente do lado ficou participando do atendimento, ou estava ali prestando atenção. Ou a família que é atendida e ela não está muito nas questões. Então, tem tudo isso que a gente acaba se deparando. Ou então é uma angústia da equipe com relação ao paciente, né? Ontem eu pisei na clínica cirúrgica, todos vieram falar de um mesmo caso. Que por coincidência era um paciente que eu já tinha atendido, que tinha passado por uma amputação no pé e teve que ampliar essa amputação. Então a equipe estava super angustiada com esse retorno do paciente. Então foi muito de, né? Olha, estamos aqui, vamos atendê-lo. E também, claro, de dar assistência e a continuidade do atendimento psicológico a esse paciente. Foi bem multifacetado, mas tem essas especificidades mesmo de cada hospital, né? De estrutura, de equipe. Por exemplo, quando eu estava, de fato, num ambulatório específico, então eu acompanhava a rotina do ambulatório. Então, o dia que tinha o ambulatório, o dia que tinha avaliação, o dia que tinha um grupo de preparo, né? O dia que tinha visita médica dos pacientes internados. Então, tem essas caras diferentes, né? E aí a gente tentando se adequar e se alinhar à rotina atual. Mais interessante você falar, porque eu falei muito especificamente de alguns serviços que eu faço, né? Mas o trabalho do psicólogo hospitalar é isso mesmo que a Natália falou. O nosso setting muda e o nosso posicionamento também tem que mudar, porque primeiro a demanda muitas vezes não é o paciente que faz a demanda, ou é a equipe ou o psicólogo que está lá para conhecer o paciente, daí delimitar a demanda, né? Então, as questões que a Natália colocou, né, de às vezes a angústia ser da equipe, ou às vezes tem uma questão para trabalhar, mas às vezes aquela família não está aberta àquele trabalho, ou o paciente às vezes não está aberto àquele trabalho. Isso é uma devolutiva que sempre tem que ser feita também com a equipe, né? Eu faço muito isso aqui, onde eu trabalho, né, desse tipo de devolutiva, explicar que o trabalho psicológico é de um outro jeito, porque muitas vezes ainda acham que o psicólogo tem uma varinha de condão, né? Tá ali, né? Tá chorando, vai lá e resolve. Tá dando trabalho, vai lá e resolve. Ainda existe muito isso, né? Porque realmente é muito dinâmico, né? E aí, como eu falo muito essa questão do setting ser diferente, muitas vezes, então, por isso a intervenção muitas vezes tem que ser focal, porque você não sabe quando você vai acompanhar aquele paciente. Mesmo às vezes eu acompanho durante muito tempo do tratamento, eu não sei exatamente a frequência que eu vou conseguir estar com aquele paciente, né? Mas eu tento sempre fazer um mini plano terapêutico ali para aquele momento. Então, às vezes eu planejo a intervenção para daqui a 5 minutos, né? Faço um mini contrato terapêutico, então eu vou voltar aqui, eu tenho um brinquedo muito legal, eu tenho uma coisa muito legal para a gente fazer, volto aqui. Posso voltar? Eu faço um mini contrato. Posso voltar? Que horário? Antes ou depois do almoço?
Aí eu já combino e volto, né, e faço já o planejamento dessa intervenção ou da outra, né, então a gente tem que realmente se adaptar. Eu falo muito com as estagiárias, e vem muito do nosso corpo, porque às vezes a gente que tem que chegar, a gente que está muito mais... mais exposto, de certa forma. A gente não está protegido ali no nosso lugarzinho, sentadinho ali na nossa cadeira, dentro da nossa sala fechada, né? E até com os pacientes que eu atendo nesse formato lá no hospital, eu faço uma outra introdução, né, do meu papel ali, de fato, né? Então, realmente, a gente está mais exposto e o nosso corpo, a gente vai desenvolvendo essa habilidade que é nossa mesmo, de como chegar, de como intervir. Então, o psicólogo, todo psicólogo, né, todo profissional acaba tendo que fazer isso, mas eu acho que o psicólogo no hospital, talvez um pouco mais, porque é isso, né, igual a Natália falou, ela chegou, veio a equipe toda, e aí, como que ela se coloca, como que ela separa, e como que ela pensa o planejamento dela para ir para atender o paciente, sem acolher totalmente a angústia da equipe, né, para poder também ouvir melhor o paciente. Então, isso a gente vai ter encontrar isso o tempo todo. Hoje eu que atendo adolescentes, né, às vezes é mais difícil mesmo, tem que construir um vínculo. Eu sempre falo muito com as estagiárias, sustentem isso. Às vezes ele não vai querer falar com você, a criança não vai querer falar por um tempo com você, mas aí você vai se mostrando que está ali, e daí você vai desenvolvendo, né? E aí com a equipe também tem que ser isso, porque muitas vezes a gente não vai conseguir com a equipe, não é assim que funciona. Não, às vezes também é um trabalho ali de confiança, de troca, que vai se estabelecer uma melhor relação, mas é sempre um trabalho de formiguinha. Eu acho que o trabalho do psicólogo no hospital é sempre uma construção. Eu sei que eu trabalho numa instituição hoje que está um pouco mais organizada, mas também tem muita coisa ainda para crescer e se organizar. E nos outros serviços que eu passei, eu vivenciei muito isso. Na residência eu vivenciei muito isso, porque a gente fazia isso em um setor, durante alguns meses, depois tinha que fazer isso no outro, que a maioria não estava com o serviço disciplinar também estruturado, né? Então é sempre um trabalho de construção, é sempre uma luta, e porque também é um espaço muito dinâmico, que exige mesmo, eu acho que, essa flexibilidade, eu acho, do profissional, né? Ao mesmo tempo, exige a gente perceber ao tempo todo o nosso lugar, né? A gente não se deixar levar, mas ao mesmo tempo também ser flexível, né? E uma coisa que eu acho que uma dica para quem tem interesse nessa área é que tem que ter um desejo especial. Eu acho que o psicólogo hospitalar, como é tão complexo, como é tão diferente assim, né? E ainda mais lidar com a morte, com o sofrimento, às vezes ali muito aparente mesmo, né? Precisa de ter um desejo especial, eu acho, por essa área, né? E aí, por isso, eu acho talvez uma primeira experiência, para ir ver se realmente é isso. Acho que tem que ser fisgado de alguma forma, né? Uma estagiária uma vez falou, você tem brilho no olho, porque minha professora falou que psicólogo para trabalhar no hospital tem que ter brilho no olho, por estar ali, porque senão você não sustenta, né? Porque é bem complexo, mas ao mesmo tempo é muito rico mesmo, muito rico, porque é multifacetado. Bacana. Não, Pode falar, Natália. Que eu estava aqui pensando, nós sabemos de um hospital aqui em São Paulo que, por exemplo, todos os pacientes são atendidos, todos, né? Então, a psicologia passa nos quartos e é oferecido atendimento psicológico, né? Então, aí já é uma dinâmica mais diferente ainda, né? É ideal? Não sei, mas a psicologia está ali presente para todos, né? Então, você pensa num número de psicólogos muito maior, né? Um hospital que talvez seja um pouco menor, né? Enfim. E outra coisa também que eu queria pontuar é que o psicólogo, ele não chegou no hospital sem ser convidado, né? Ele foi convidado. Porque Sim. o paciente, ele vai para o hospital, ele tem família, ele tem rotina, ele tem angústia, ele tem ansiedade, ele tem um não controle com relação ao que vai acontecer com ele lá dentro, né? Então, o paciente ele já vai carregado de questões, né? E aí já com mais as questões hospitalares, né? Questões que lá de fora que estão atrapalhando o paciente lá dentro, né? Que estão atrapalhando o processo dele de adoecimento e de melhora no hospital. Então, assim, é um campo que a enfermagem não tem tempo, a enfermagem está pensando em outra coisa, né? O médico em outra coisa, o fisioterapeuta em outra coisa, o farmacêutico em outra coisa, né? E os aspectos psicológicos estão lá. Então, isso é para ficar bem claro que existe campo, existe demanda, né? Nós não estamos entrando num local que não tem nada a ver com a gente, é que demanda da gente uma adequação a ele, mas demanda é o que mais tem.
Por isso que eu era muito angustiante quando uma equipe não considerava os aspectos psicológicos, né? Isso que eu fiquei pensando. Eu achei que você, a Natália, colocou muito bem mesmo isso, porque existe sim o espaço para psicologia, nós somos chamados mesmo, né? E eu penso muito que se não tiver cada um porque todos são importantes, e se não tiver atuação de cada área, não se efetiva o cuidado, porque às vezes o médico falou, vai tomar o remédio, a nutricionista vai comer fruta, se a pessoa não tem dinheiro para comprar, ou se às vezes tem uma angústia ali em relação àquele remédio, porque alguma vez aconteceu alguma coisa, e não vai tomar porque tem alguma angústia. Então, assim, não se efetiva o cuidado. Então, minimamente, às vezes, por uma adesão ao tratamento, pela necessidade de compreender a adesão ao tratamento, que às vezes o psicólogo entra, às vezes, numa demanda mais aberta, assim. Não, o paciente precisa aderir ao tratamento, né, nas doenças crônicas, por exemplo, a diabetes, que é muito complicada nesse sentido, né? Então tem que ter outro psicólogo aí para tentar ajudar nisso. E aí, envolvimento com a equipe que a gente vai entrando, direcionando melhor o nosso lugar. Mas eu acho que a Natália colocou muito bem que existe a demanda sim, os aspectos estão ali muito fortes, inclusive eu trabalho, por exemplo, na equipe de cuidados paliativos, que o médico fala ali, olha, aqui, eu sou o médico da equipe, mas aqui 80% das demandas são sociais e psicológicas. Oh, uau! Ele fala isso, e ele fala isso em público, para todas as palestras que tem no hospital, ele fala isso. Né? Aí ontem a gente, admitindo um paciente, ele falou, nós estamos aqui para oferecer um ouvido e um colo para vocês. Nossa, que bonito ver isso do médico, né? Que bacana. Essa equipe a gente realmente trabalha inter e quase trans já, na verdade. Eu acho que a gente considera que trabalha trans mesmo, porque é isso. Por quê? Naquele momento do tratamento, o paciente precisa disso. Né? E aí cada um entra na sua parte, mas todo mundo compreendendo, igual eu também, às vezes, por exemplo, eu vou atender o paciente, eu também pergunto, você está com dor, mas como que está o remédio da dor? Né? Então acaba que entra um pouco na parte do outro, mas na verdade é se complementando, cada um na sua parte, na sua especificidade, mas se complementando, né? Mas a psicologia tem o seu espaço, sim. Né? Então, senão, realmente, não se efetiva o cuidado. E eu acho que estão chamando o psicólogo, os outros profissionais, por causa disso, porque está vendo que alguma falha estava tendo, não estava acontecendo. E aí, qual que é o problema, né? Quem é que vai resolver esse problema? Que às vezes ainda é muito isso, quem vai resolver, né? Mas, e aí, por aí que acho que cada vez mais vai crescer essa importância do trabalho em equipe por causa disso, porque senão não se concretiza o que a gente quer, né? O que se objetiva mesmo, né, do paciente, ter a qualidade do tratamento dele. E não depende só ali da equipe, principalmente, porque tem que ser todo um preparo para ele ir para casa. A gente não quer também manter o nosso paciente, a gente quer que ele vá bem para casa, que ele consiga manter o tratamento dele em casa também, quando é assim que é para ser feito, né? Sim. E a gente tem essa formação tão específica, né, assim, que possibilita esse ouvido, né, ouvido atento à demanda, ouvido atento aos movimentos que não são percebidos, que são percebidos nas sutilezas, na verdade, né, são os movimentos da sutileza que o psicólogo fica em 5 anos se preparando para poder perceber, e que as outras disciplinas, né, a medicina, a fisioterapia, a enfermagem, não estão preparadas de fato, né? Os 5, 6 anos de graduação, mais os anos de residência que eles fazem, são absolutamente diferentes daquilo que o psicólogo se propõe a fazer, né? Eles estão ali para lidar com o corpo, né? Eu e a Natália, a gente faz parte de um grupo de estudos que se chama Sujeito e Corpo, né? Uhum. E a gente fala muito sobre isso, né? Assim, poxa, como pode, né, trabalhar um corpo desencarnado ou uma alma sem corpo? Não é? Não dá. No hospital essas coisas estão totalmente inseridas. Pode falar, Ana. Falando disso, eu só lembrei uma estratégia que eu uso muito, sempre que eu dou um retorno para a equipe, eu dou um retorno científico, eu dou um retorno clínico. Eu explico por que aquele paciente, de certa forma, está assim, sabe? Para marcar mesmo esse lugar da psicologia, né? E aí, quando se consegue nesse contato com os profissionais, ele fala, não, mas aí eu sei que é você que vai mexer com isso. Eu até explico, não, porque eu vou trabalhar isso, isso e isso. Vocês orientam isso, isso e isso, e aí a gente consegue, mas é tudo na comunicação, né? Mas aí eu sempre faço esse exercício de dar um retorno específico, assim, né, clínico mesmo, né, o paciente está assim,
contando a história do paciente, mas eu sempre faço esse exercício mesmo para marcar o nosso lugar. Tá certo, certíssimo. Meninas, que trajetória bacana de vocês. Obrigada, viu, por compartilhar. Tem alguma coisa que vocês gostariam de acrescentar sobre psicologia hospitalar? Eu gostaria de incentivar as pessoas. É um campo muito legal, muito bonito, muito gratificante. Nós temos um olhar e uma escuta diferenciada. Nós somos treinados para isso, né? E o hospital, ele é um local que existe, né? Vou reforçar mais uma vez esse espaço para a gente, né? Então é a união disso tudo. Eu acho que todas as áreas têm os seus desafios e as suas especificidades. Nós estamos contando um pouco, compartilhando nossa experiência e tentando montar os desafios e as especificidades do campo hospitalar, né? Mais o RH teria as outras, a clínica tem outras, então a escola tem outras. Mas para quem gostaria de se inserir nessa área, eu acho que é muito legal começar procurando uma especialização, dar mais uma noção de rotina, de equipe, de discutir caso com equipe, de viver prontuário, de viver paciente. Às vezes o paciente quer mostrar corte, quer mostrar cirurgia para gente. Então, assim, o quanto você... Por exemplo, oncologia, vou ser bem sincera, é uma área que eu fujo. Eu prefiro ficar na UTI do que na oncologia, né? Convivendo com criança, né? Então, assim, o trabalho da Ana Paula é incrível, né? Então, eu acho que também lidar com os seus limites, né? Sim. Não é porque você não tem limite em UTI que então não pode trabalhar no hospital. Não, tem outros N campos, né? Eu acho que isso é um ponto também importante, né? Então, respeitar os seus limites como pessoa, mas lembrar que vale a pena investir nessa área caso a pessoa, você, né, a pessoa tenha interesse, né? É muito gratificante. Bacana, pode falar, Ana. Eu reforço que a Natália falou que é gratificante, que eu falo, né, que trabalhar com os seres humanos é complexo, mas a recompensa é maior ainda, né? Porque nunca se tem uma recompensa tão grande quanto se é a recompensa da vida, né? E a psicologia hospitalar é uma área apaixonante mesmo, então para quem se entregar, para quem for fisgado como eu fui, né, é apaixonante, tem muitas possibilidades e quem escolher seguir por essa área, vai em frente que é possível. Porque eu fiquei com medo, por exemplo, quando eu vim para Brasília, eu falei, ninguém me conhece, como que vai ser para eu conseguir emprego aqui? E como o meu desejo é dali, minha aposta é dali, eu consegui. Né? E não demorou tanto para eu conseguir um emprego, então eu tinha feito a minha trajetória, então acho que vale a pena apostar, né? Porque às vezes o mercado assombra muita gente com muita coisa, né? Mas eu acho que não, se você se apaixonou, se é isso que você quer, se especialize e siga em frente, porque tem como seguir esse caminho, sim, é possível, né? E é muito bom, Coisa boa ver duas pessoas apaixonadas, né, pelo que faz. Assim que é bom, então, né? Só mais uma coisa, vocês estão incentivando aí o pessoal a entrar, né? O que vocês dariam de dica para alguém que acabou de se formar e que por um acaso não teve a oportunidade de experimentar psicologia hospitalar? O que é que vocês colocariam? Tem alguma proposta para essas pessoas poderem ter esse gostinho que vocês tiveram e se aprofundar e, de repente, trabalhar com isso? Eu indico estudar mesmo, se especializar. Eu acho que uma pós-graduação é muito importante, né, para conhecer tanto a parte teórica quanto prática, para trocar experiências, né, e buscar, acho que alguma aproximação mesmo, tanto pelo estudo, e se for possível, alguma aproximação prática por algum projeto, por alguma via, né, porque eu acho que esse encontro é importante. Né, um encontro mesmo pessoal e um encontro de estudo, né? Eu acho que o primeiro caso seria isso, tá? Para se aproximar mesmo e conhecendo melhor, porque também quando a gente conhece melhor tecnicamente, a segurança vem também, né? Acaba que, lógico, depois vai ser muito da experiência, mas eu acho que quando tem esse estudo por trás, né, essa formação, ajuda também. Bacana. Eu concordo plenamente com a Ana Paula. O estudo não tem como escapar, né? É impossível. E ficar atento, né? Por exemplo, esse estágio de brinquediço hospitalar eu descobri sem querer.
e ao longo da graduação eu não encontrava estágio na área hospitalar. Então, assim, o que eu conseguia, eu ia fazer. Tanto é que esse foi um estágio voluntário, mas, assim, riquíssimo de conhecimento, né? E já de ir me acostumando com o ambiente hospitalar, né? Só de você andar por um hospital, gente, é uma escola, né? Se você está atento, né? Teve um dia eu estava chegando nesse estágio e eu vi um moço que ele estava recebendo alta, possivelmente de um transplante de coração, então ele estava com a máscara, a pessoa que estava com ele estava toda atrapalhada, assim, ansiosa, nervosa, feliz. Eu fui para o estágio com os olhos cheios de lágrima, então, assim... Nós somos humanos, nós vamos passar por momentos difíceis com os pacientes, nós vamos nos emocionar muitas vezes, né? E eu acho que é importante a gente manter esse lado humano nosso, né? Nós não somos máquinas, né? A gente tem, eu acho que a empatia vai muito bem, né? Sempre. Então, a gente, então estou no hospital, então eu tenho que ver corte, se o paciente mostrar, eu não vou demonstrar nada para ele. Não, né? Não, demonstra emoção, né? Nós somos pessoas que às vezes é a demonstração de emoção que pode perceber para o paciente o quanto que a gente está entendendo o que ele está passando, né? O quanto está sendo difícil, né? Essa amputação que ele não esperava, como ontem com esse paciente que eu atendi. Então, tem um exemplo bom para dar graças a ontem. E realmente buscar especialização, residência, pós-graduação nessa área da saúde, para se acostumar com o ambiente mesmo. Acho que são fundamentais mesmo. Para encarar um hospital, uma contratação com esse ritmo já, de discutir caso com a equipe. Eu lembro que eu morria de vergonha na especialização de discutir caso com a equipe, por exemplo. Eu comecei a perceber que, na verdade, o meu olhar, a minha escuta era diferente da deles. Eu não estava ali para dizer algo que eles já sabiam, né? E que eles queriam, eles estavam interessados em saber o que eu tinha para falar. Então, assim, não tenham medo e corram atrás se caso seja o sonho de vocês. Pode falar, Ana. Então, aqui só para fechar do que ela falou, né? Então, realmente, a gente, acho que para qualquer lugar, a gente tem que sair dessa dureza de falar, não, eu não posso expressar sentimento. E tem uma coisa que me marcou muito, que também já, logo no início, me fez sentir isso em relação ao lugar que eu trabalho hoje, foi quando, depois de um tempo lá, a primeira criança me encontrou no meio do corredor, tia, e me abraçou. Né? Isso acontece muito, né? As crianças ficam, e bate no meu consultório, preciso conversar com você, ou me abraça, né? Então, e aí, aí alguma coisa mudou dentro de mim. Eu falei, é isso. Se deixa, vamos lá, porque se você não é criar uma relação pessoal, mas existe ali um vínculo, né? E uma outra coisa, né? Então, acho que é isso, né? Da gente também se abrir a toda a vida que existe ali, aos sentimentos também que existe, para a gente poder partilhar, porque a gente, na verdade, vai acompanhando e partilhando com o paciente né, o momento dele ali. E também, o que me deixa muito gratificada como psicóloga, então, às vezes é muito difícil, por exemplo, a gente perde algumas crianças, que eu trabalho com câncer, né? E eu acompanho essas crianças que a gente perde, a gente faz esse acompanhamento no final da vida e atende as famílias depois. Eu fico muito feliz quando vem uns pais que perderam os filhos e voltam para o meu consultório, porque eu sei, como psicóloga, da importância daquele trabalho ali para eles, o quanto isso pode fazer diferença para eles estar ali trabalhando, fazendo o trabalho de luto deles, né? Aí, às vezes, as pessoas pensam, nossa, será que é difícil? Não, eu vejo ali o trabalho mesmo de luta, a importância, toda aquela energia, tudo que precisa ser trabalhado ali, e eu fico muito gratificada por isso, né? Então, eu acho que a gente também aí tem que fazer a mescla dessas duas coisas, mas também que a gente possa olhar ali, que tem a demanda para a gente pode trabalhar com isso e ressignificar isso, eu acho que até como profissional mesmo, para mim é muito gratificante poder isso, quando uma intervenção é bem feita, quando é um trabalho assim que você vê, tá ali para você poder fazer, né? Aí essas coisas que vão dando gás, né, para a gente continuar. Legal, meninas. Muitíssimo obrigada pela participação de vocês. Foi ótimo conversar com vocês por aqui. E eu vou deixar uma tarefa para vocês, viu? Que essa eu não tinha programado, não. Mas vocês comentaram para o pessoal estudar. Depois, quando a gente encerrar aqui a sessão, me passa algumas referências bibliográficas que vocês pensam para a gente colocar embaixo do vídeo e para você que vai assistir a gente, você poder acessar esses materiais, procurar na biblioteca, procurar artigo, procurar tese,
procurar livros clássicos, né? Que a gente vai deixar algumas referências aqui para vocês. Tá Legal. ok? Tá bom. Meninas, muito obrigada. E vamos ver se a gente se vê em outros momentos também aqui para falar de outras psicologias, tá bom? Tá bom. Tchau, tchau, gente. Tchau, gente. Tchau. Tchau.